Júlio, você viu que tem medicamento para diabetes virando modinha entre pessoas que querem emagrecer? Ah, você tá falando do Ozempic? É, esse mesmo. O preocupante é que as pessoas estão abusando do uso. E sequer conhecem os efeitos colaterais do medicamento. E aí fica a questão. Será que o uso de Ozempic e outros medicamentos é opção segura para quem quer emagrecer? Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre o uso de medicamentos para emagrecer, especialmente sobre o Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida. Ozempic é a nova moda entre pessoas que desejam um emagrecimento rápido. Mas essa história de usar medicamentos para emagrecer não é novidade. Há tempos, o uso de medicamentos faz parte do protocolo de perda de peso, seja por recomendação médica, seja por automedicação. Lembrando que a automedicação é um dos problemas mais sérios quando falamos do uso de medicamentos. Usar medicamentos para emagrecer não é errado, desde que se tenha prescrição médica, pois a avaliação médica garantirá que o uso do medicamento é adequado para o seu caso. Mas tem gente que gosta da prescrição da vizinha, sabe, Júlio? Aquela prescrição informal. Vizinha, eu tô tomando esse aqui que o médico me receitou e tá sendo ótimo pra mim. Vou te passar o nome e aí você vai lá e compra pra você. E isso acontece para vários medicamentos, não só aqueles usados para emagrecimento. Isso quando a vizinha ou o vizinho não vão lá e te dão o medicamento que sobrou. E como saber se o medicamento é adequado pra você? A resposta é com avaliação médica. Veja só, vamos explicar agora como funciona o Ozempic e para que ele é indicado. E aí você vai entender por que é necessária a prescrição médica. Primeiro, é importante sabermos que Ozempic é o nome comercial de um medicamento injetável composto pelo princípio ativo semaglutida. Esse fármaco é um Glucagon-like Peptide 1, GLP-1, ou seja, um peptídeo semelhante a glucagon do tipo 1. Mas antes da gente falar para você como a semaglutida que está no Ozempic funciona, vamos entender um pouco sobre obesidade. A obesidade é uma doença crônica e um desafio para a saúde pública global. A obesidade enquanto doença crônica pode levar à resistência à insulina, hipertensão, dislipidemia, que pode desencadear complicações de saúde como diabetes tipo 2, doença cardiovascular, esteatose hepática não alcoólica. E isso tudo pode reduzir a expectativa de vida de pessoas acometidas. Mas atenção! Estamos falando da obesidade enquanto problema de saúde e de forma alguma queremos aqui estigmatizar a obesidade. Nosso papel aqui é só falar sobre informações obtidas a partir de evidências científicas. Além disso, a obesidade não deve ser confundida com sobrepeso, visto que a obesidade se refere a uma doença crônica com alterações metabólicas importantes, enquanto no sobrepeso nem sempre há outras patologias associadas. Agora que você já sabe o que é a obesidade, vamos adiante? Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito, devagar, acelera. Embora a intervenção no estilo de vida com dieta e exercícios represente o pilar central do controle de peso, manter a perda de peso a longo prazo é um desafio. As diretrizes clínicas sugerem farmacoterapia adjuvante, principalmente para adultos com índice de massa corporal, IMC, de 30 ou mais ou 27 ou mais em pessoas com condições patológicas coexistentes. Embora até então poucos medicamentos se mostrassem seguros e eficazes para o tratamento de obesidade, com a chegada da semaglutida parece que esse cenário mudou. A semaglutida é um fármaco administrado por via subcutânea, uma vez por semana, para o tratamento de diabetes tipo 2 em adultos e para reduzir o risco de eventos cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. A semaglutida melhora a eficiência da função das incretinas ativando os receptores GLP-1. Pera, Júlio. Para tudo aí! O que são incretinas? Melhor a gente explicar isso primeiro. Os hormônios incretinas são peptídeos intestinais que são secretados após a ingestão de nutrientes e estimulam a secreção de insulina juntamente com a hiperglicemia. GIP, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose,
e GLP-1, peptídeo, semelhante ao glucagon, são os hormônios incretinas conhecidos do intestino. Juntos, eles são responsáveis pelo efeito incretina, que é uma resposta de secreção de insulina 2 a 3 vezes maior na administração de glicose oral em comparação à administração intravenosa. Ou seja, esse efeito está relacionado a um aumento maior na secreção de insulina quando você recebe glicose por via oral, justamente devido à liberação das incretinas estar relacionada à entrada de glicose pelo intestino. Em indivíduos com diabetes tipo 2, este efeito incretina é diminuído ou não está mais presente. No entanto, os efeitos insulinotrópicos e glucagonostáticos do GLP-1 são preservados em indivíduos com diabetes tipo 2. Traduzindo, isso significa que o GLP-1 continua tendo efeito de aumentar a insulina, por isso insulinotrópico, e de diminuir o glucagon, por isso glucagonostático. A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas, que quando secretado na circulação sanguínea, estimula o uso da glicose que está no sangue, e por isso faz a glicemia diminuir. O glucagon faz o oposto, estimula o aumento da glicemia, inclusive ativando vias metabólicas de produção de glicose, como a gliconeogênese. Mesmo nos diabéticos com diabetes tipo 2, a estimulação farmacológica dos receptores de GLP-1 reduz significativamente a glicose plasmática, a glicemia, e melhora o controle glicêmico. Assim, a semaglutida do Ozempic atua por vários mecanismos, como aumento da secreção de insulina, inibição da liberação de glucagon e supressão da gliconeogênese hepática, reduzindo assim tanto a glicemia de jejum quanto a pós-prandial, que é a glicemia após você ter se alimentado. Além disso, o uso da semaglutida também tem sido associado àquela perda de peso, que é atribuída à redução do ganho de energia e atraso na motilidade gástrica. Sabendo como o Ozempic vai funcionar, temos que entender para quem é indicado e como deve ser realizado seu uso. De acordo com a própria bula do medicamento, ele é usado em conjunto com dieta e exercícios para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada. O Ozempic pode ser usado sozinho. Nesse caso, o medicamento é usado se a glicemia não for bem controlada somente com dieta e exercícios, ou o paciente não puder usar a metformina, que é outro medicamento para diabetes. Mas ele também pode ser usado com outros medicamentos para diabetes, como metformina, tiazolidinediona, sulfonilureia ou insulina, quando esses medicamentos não são suficientes para controlar a glicemia. Mas a semaglutida não é usada apenas para diabetes tipo 2, apesar dessa ser a sua primeira indicação de uso. A semaglutida é um medicamento que tem sido usado para o tratamento da obesidade, desde que se observou a perda de peso e a perda de apetite como efeitos colaterais. Medicamentos anti-obesidade são terapias eficazes para a perda de peso, visando melhorar a qualidade de vida e controlar comorbidades. No entanto, os diferentes medicamentos anti-obesidade mostraram uma ampla gama de variabilidade na porcentagem de perda de peso, variando entre 5% e 12% em ensaios clínicos randomizados, bem como no uso clínico regular. Alguns dos medicamentos aprovados para uso de longo prazo no tratamento da obesidade são Orlistat, fentermina mais topiramato, naltrexona mais bupropiona, liraglutida e a semaglutida. Os estudos clínicos que avaliaram o uso de semaglutida para tratamento de obesidade e de sobrepeso com ao menos uma comorbidade associada encontraram resultados efetivos na perda de peso. Lembrando que o tratamento foi associado a intervenções comportamentais, com mudanças nos hábitos de dieta e estimulantes um programa de prática de exercícios físicos. O mais legal é que, além da perda de peso, os pacientes também tiveram melhoras significativas em condições associadas a comorbidades. Por exemplo, houve mudanças que diminuíram os riscos metabólicos e cardiovasculares dos participantes, como redução da circunferência abdominal, redução da pressão arterial, redução dos níveis de colesterol e triglicérides e também redução da glicemia. O tratamento em indivíduos pré-diabéticos pode reverter a glicemia, fazendo com que esses indivíduos voltem a ter uma glicemia normal. Mas é importante lembrar que todo e qualquer tratamento deve ser realizado com acompanhamento médico,
mesmo que você seja apenas uma pessoa saudável com sobrepeso e esteja utilizando o tratamento para emagrecer. Até porque todo tratamento oferece riscos, e aqui vamos pontuar alguns dos efeitos colaterais. Durante o tratamento é muito comum alterações gastrointestinais que podem levar a náuseas, vômitos e diarreia. Outras alterações gastrointestinais como flatulência, constipação, refluxo, azia, indigestão e também gastrite. O uso do medicamento pode provocar hipoglicemia, especialmente quando ele é utilizado com outros medicamentos para diabetes. A hipoglicemia pode ser complicada se for muito acentuada. Pode até mesmo provocar acidentes se você trabalhar operando máquinas ou se dirigir, por exemplo. O medicamento também está sujeito a provocar reações alérgicas e por isso deve-se estar atento aos sintomas de alergia e correr para o pronto-socorro se tiver sintomas como falta de ar, por exemplo. Algumas pessoas que possuem certas condições de saúde não podem utilizar o medicamento correndo o risco de ter a sua condição agravada. Quem tem retinopatia diabética, por exemplo, pode ter complicações da doença, podendo ter alterações oculares maiores ao utilizar o medicamento. Apesar de ser uma reação incomum, o Ozempic também pode provocar pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. É por esse e outros motivos que o medicamento deve ser utilizado com acompanhamento. Esse medicamento deve ser utilizado com uma mudança de comportamento associada. Ter acompanhamento médico e de nutricionista pode impactar positivamente, melhorando muito a qualidade de vida do paciente e impedindo um novo ganho de peso quando o tratamento farmacológico acabar. A perda de peso relacionada ao uso de medicamentos como o Ozempic pode ser rápida e gerar até efeitos desagradáveis na estética facial, como a flacidez facial, que tem sido chamada de rosto de Ozempic. Hoje, o uso indiscriminado do medicamento é uma das maiores preocupações. Há pessoas utilizando o medicamento de maneira incorreta, com doses inadequadas, sem o devido acompanhamento médico e sequer fazendo mudanças de hábitos que devem acompanhar o tratamento, como mudanças na dieta e a prática de exercícios físicos. Por isso, temos que conscientizar a todos sobre o uso racional de medicamentos. E para fazer isso, informação é sempre a melhor forma. Se informe e espalhe informação confiável. Então compartilhe esse episódio e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.